Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão deste domingo, 28 de dezembro, dia que se encerra o ano jubilar, solenidade da Sagrada Família, festa, na verdade, da Sagrada Família, primeiro domingo após o Natal. Primeira leitura, Eclesiastes 3, que se comenta o mandamento de honrar pai e mãe, né? Depois a segunda leitura de Colossenses 3, texto muito bonito, dizendo que nós em Cristo fomos constituídos a família do Senhor, ou seja, em uma família de sangue, também somos inseridos em uma família de fé, que é a igreja. E depois o Evangelho de Mateus 2, de 13 a 15, 19 a 23, a fuga da Sagrada Família para o Egito, liderados por São José. José que pega o menino e a esposa, e Maria, fogem para o Egito, né, e depois ficam lá até que Herodes tenha morrido e eles possam voltar. Meus irmãos, a família, ela é um sonho de Deus. A família humana é um sinal do plano de Deus. Por isso a família de Nazaré, a Sagrada Família de Nazaré, ela é para nós um imenso sinal daquele que é o projeto de Deus para a humanidade. As nossas famílias humanas, e mesmo as famílias de fé, as nossas comunidades, são um sinal do que Deus quer para nós. O homem criado no amor é criado para o amor. Ou seja, nascidos do amor, somos abertos a amar. Mas vejam que o nosso primeiríssimo modelo de família não é a família de Nazaré, Jesus, Maria e José, mas o nosso primeiro modelo de família é a Santíssima Trindade. O nosso Deus é uma comunhão de amor, em que as relações entre eles se expressam pelo dom de si, pelo amor, que é o próprio dom. O Pai se dá ao Filho, o Filho se dá ao Pai, e o vínculo de dom de um para o outro, de amor, é o Espírito Santo, que é uma pessoa. Por isso, quando o Filho de Deus nasce, escolhe estar em uma família, justamente porque Deus é esta comunidade, esta família. Agora vejam, a família humana, a família de carne que o Senhor nos dá, é uma família que tem as graças próprias do projeto de Deus, mas os limites também da nossa humanidade. A família de Nazaré, eu gosto de dizer que ela é santa, mas ela não era perfeita, no sentido de que existiam tantos desafios que não se esperava para uma família que Deus amasse tanto e que fosse tão especial. O Evangelho de hoje nos mostra a família de Nazaré no meio de um drama, né? José e Maria que fogem com o menino para livrá-lo de um infanticídio, ou seja, de um genocídio de crianças, e o menino é salvo porque Herodes tinha consciência de que aquele menino seria motivo de queda para ele em Israel. E José, sem medo, levanta-se, pega o menino e foge, recomeça a vida, deixa tudo para trás. As nossas famílias também vivem dramas. Pensemos em quantas famílias começam de repente, por uma gravidez que não tinha sido planejada, talvez fora do matrimônio, ou então passam por dificuldades porque um filho se perde um pouco no caminho, ou porque um esposo perde o seu trabalho, ou porque uma mãe adoece, ou porque um membro da família erra. Mas é nesta trama daquilo que é a vida humana que nós precisamos aprender a viver no amor, que é o vínculo da perfeição, como dizia a segunda leitura. Justamente por isso, Paulo, exortando a família de fé, que é a comunidade, diz coisas que são importantes para a vida familiar. Quando ele diz, mas sobretudo, amai-vos uns aos outros, ou até antes, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, ou seja, sendo suporte, sendo
lugar onde o outro pode se apoiar para estar de pé. Isso é ser suporte, suportar o outro. E perdoando-vos mutuamente, sabendo que todos somos limitados, assim como o Senhor nos perdoou. Mas amai-vos, porque o amor é o vínculo da perfeição. Vejam, meus irmãos, o drama de vivermos em família deve ser visto para nós não como um problema, mas como um desafio a nos fazer expressar e manifestar aquilo que há de mais belo em nós. A família é escola de amor, não só porque nós aprendemos a amar, mas porque o outro, diferente de mim, sempre me desafia a aprender a amar. E é verdade, para cada tempo, para cada momento, o amor tem as suas exigências nas nossas relações humanas e familiares. Por isso a primeira leitura nos lembrava, né? Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Veja que interessante, a palavra de Deus fala do exercício da autoridade, tão ferida no nosso tempo, tão esvaziada no nosso tempo, mas também dizendo de honrar pai e mãe. Veja, honrar pai e mãe é mais do que obedecer pai e mãe. Porque honrar pai e mãe significa dizer que Deus nos convida a fazer das nossas próprias vidas um motivo de honra para os nossos pais, não só de obediência, mas que os nossos pais possam olhar para nós e orgulhar-se do bem que vivemos. Assim foi com Jesus, lembra? Bem-aventurados os seios que te amamentaram e o ventre que te gerou, né? Porque viam a vida de Jesus e honravam a Nossa Senhora, né? Por isso. Então nós somos chamados a ser motivo de honra, mas também de cuidar, de perceber, né, que ainda que na velhice os pais percam a sua capacidade ou mesmo a lucidez, né, como diz a palavra de Deus, é preciso amá-los e é preciso servi-los. E que isso traz perdão dos pecados, né, e será também meio de justiça. Não idealizemos as nossas famílias, mas sabendo que Deus age na história, porque Ele se fez história, ao se encarnar, Ele quis ter uma família e nos colocou em uma família humana para sermos amados e para sermos desafiados a amar. Que a tua família seja um lugar de aprender a amar e, quando não for possível aprender a amar, um lugar que te desafia a continuar amando. Deus te abençoe. Santo Natal que vivemos.